movimento de golpe começou a acontecer, e no Brasil começou quando? Ora, eles achavam que em 2014 eles ganhavam a eleição. Por quê? Porque a crise que Lula falou que não chegava aqui, chegou. E por que chegou? Obviamente que o Brasil não é um país autônomo que é capaz de sobreviver a uma crise mundial. Lógico que não. Não sabíamos disso. Ora, o primeiro reflexo da crise foi o preço das commodities. O Brasil ainda tem sua economia muito centrada na exportação de matéria-prima, né? Ora, os produtos chineses também chegaram aqui. Então também era difícil para a empresa brasileira competir com os produtos chineses. Então nós galgamos a nossa principal força da nossa economia nas chamadas commodities agrícolas: soja, carne, café, pasta de celulose, né, minério de ferro. Essas commodities teve um impacto no preço, porque se a economia do mundo está em crise, os preços das commodities também vão baixar. E com a queda dos preços da commodity, o Brasil começou a ter menos dinheiro para continuar com aquela política de desenvolvimento social que ele tinha, os programas sociais, por exemplo. Como você arrecada menos, tem um superávit menor, você tem menos dinheiro, tem que começar a fazer ajuste aqui, ajuste ali. Então o governo Dilma também entra no processo de crise econômica, o Brasil também entra no processo de crise econômica. E então eles achavam que eles ganhavam a eleição. Eles achavam, aquelas manifestações de 2013, toda aquela movimentação, eles achavam que o Aécio levava essa eleição. Então eles falaram, bom, dá para esperar, porque com a eleição do Aécio a gente não precisa armar nenhum outro golpe. Ganha nas urnas, o Aécio assume com uma política neoliberal, abre o mercado para as empresas americanas, vende o pré-sal. Nessa época o Brasil descobre a maior reserva de petróleo. Não é uma reservinha, não, é uma das maiores do mundo. Segundo os analistas que entendem desse assunto, quando o Brasil começar a explorar totalmente toda a reserva do pré-sal, nós vamos ser a terceira, se não a segunda maior produtora de petróleo do mundo. E o petróleo é a grande mercadoria que move toda a máquina capitalista ainda, né? E é isso que inclusive está destruindo o planeta, mas vamos lá. O Brasil entraria nesse mercado com muita força. Então é óbvio que os americanos, inclusive, tem um painel ali, depois vale a pena vocês darem uma lida, estava olhando uma cronologia do golpe ali na parede. Ali tem uma coisa interessante: o Brasil descobre o pré-sal em 2007 e em 2008 começa, segundo aquele rapaz que denunciou a CIA, que trabalhava, Shaul, não sei o nome dele, Snowden, que está exilado na Rússia. Ele diz, olha, o Brasil é um dos países mais vigiados e mais bisbilhotado pela CIA no mundo hoje. E por que o Brasil era o país mais vigiado pela CIA? Petróleo. Petróleo é a essência do motor da economia americana. Então, esse movimento chega no Brasil. Só que eles perderam a eleição em 2014. Né? Foi uma eleição difícil, apertada, todo mundo lembra, muito próximo, mas a Dilma ganha. E vocês lembram qual foi a primeira entrevista do Aécio? A primeira, não foi a segunda nem a terceira. A primeira entrevista do Aécio: não reconhecemos a derrota, nós vamos pedir a apuração, ele pediu uma contagem, que era ridículo, porque contaram ele, e nós não vamos deixá-la governar. Não vamos deixá-la governar. E a partir daí começa a se armar o que eu vou chamar de golpe no Brasil. Aí terminou o cenário internacional, eu vou vindo agora para o cenário nacional para chegar aí. O que seria o golpe? Ora, o golpe para mim ele tem três momentos. Nós estamos vivendo a terceira fase do golpe. A primeira fase do golpe era você ter que tirar a Dilma da presidência. Para tirar a Dilma da presidência, existe um mecanismo legal na nossa Constituição chamado de impeachment, e nós já tínhamos vivido isso com o Fernando Collor de Mello. Porém, o impeachment diz o que na Constituição? O que diz o impeachment? Impeachment só é possível quando há um crime de responsabilidade. Está na Constituição. O que significa crime de responsabilidade? Quando o governante, seja ele prefeito, governador ou presidente, usa dinheiro do governo para benefício próprio. Usa dinheiro, desvia verba, faz negociado. Isso é crime de responsabilidade. Qual foi a acusação que fizeram a Dilma? Qual foi a acusação que fizeram a Dilma? A acusação, as chamadas pedaladas fiscais.
Alguém sabe o que é as pedaladas fiscais? Porque é muito engraçado a mídia, né? Ela não conta pra gente, ela fala, ela cria termos e vai jogando os termos como se... E é justamente para isso mesmo, não é pra gente saber. A mídia é um elemento importante do golpe. A mídia, né, que são só... Olha que interessante no Brasil. 6 famílias, 6, controlam todas as TVs do Brasil. 6 famílias são donas de todas as televisões do Brasil. Então é a família Marinho, a família do pastor, lá o Macedo, o Silvio Santos, a Bramavel, a Saad, o Martins, são 6 famílias, o Vivita, são 6 famílias. Então, começaram a armar tal das... O que é pedalada, gente? Bem rapidinho. Pedalada uma jogada econômica que os governos fazem, porque é o seguinte, vamos pegar, foi acusada pedalada no Bolsa Família e no Plano Safra. Então vamos pegar rapidinho para entender. O que é o Bolsa Família? Bolsa Família é um programa de transferência de renda. Então a cada mês famílias entram no Bolsa Família, que são famílias que ganham abaixo daquele linha de corte. Ao entrar no Bolsa Família, elas ganham um cartão, vão numa caixa, na Caixa Econômica, e sacam o dinheiro. Ora, tem uma conta na Caixa Econômica que o governo deposita todo mês um valor para que as pessoas sacam do Bolsa Família. O problema é que, como o Bolsa Família é um programa que entra família e sai família, entra família todo mês, ele não é um programa fechado, o governo às vezes deposita menos dinheiro do que tem na conta, porque entrou mais família aquele mês e o governo já tinha feito o depósito. Ora, quando o governo percebe isso, o que é a Caixa Econômica? Que é um banco público. Caixa é um banco do governo. O que a Caixa Econômica faz? Ela pega o dinheiro e coloca na conta. Ao a Caixa colocar o dinheiro na conta, ela empresta o dinheiro para o governo, que no outro mês paga para a Caixa com juros. Isso é, agora, se é um banco público, é o dinheiro do próprio governo que está fazendo essa jogada. Isso é chamada pedalada fiscal. Você disse que tinha tanto dinheiro, tinha menos, o banco emprestou, depois você passa para o banco. Se fosse feito num banco privado, poderíamos até dizer que o governo estava ajudando o banqueiro X do banco privado. Mas não era. O Plano Safra é a mesma coisa. O Plano Safra é um plano que os agricultores vão sacar dinheiro a partir do Pronaf. Também, às vezes tem menos dinheiro do que projetos do Pronaf. E o governo, o Banco do Brasil, nesse caso, punha dinheiro. Isso todos os governos, desde o Sarney, faziam. Tanto é que 3 dias depois do impeachment, o governo manda uma mensagem para o Congresso, dizendo que pedalada fiscal não é problema, que pode fazer pedalada fiscal. E o Congresso aprovou. Então, nós dizemos que foi golpe. Por quê? Porque não teve crime. Se não teve crime, foi um golpe. O problema é que o Congresso aprovou. Primeiro, para se articular isso, colocaram um cara chamado Eduardo Cunha ali. Quem que era o Eduardo Cunha? O mais sem vergonha, para não dizer outro nome, que eu estou aqui na presença da amada igreja, para não dizer outro nome, à vontade dele, o maior sem vergonha dos deputados, conhecido histórico de todos os deputados como safado, ladrão, etc. Colocam ele, sempre foi baixo clero. O Eduardo Cunha sempre foi aquele deputadinho do acordo, não jamais chegaria a ser presidente. Chegou a partir de um acordo. Precisamos de um sem vergonha para pôr aqui. Então, se elege o sem vergonha, ele acolhe o pedido de impeachment, e aí não vou dizer, vocês assistiram aquela palhaçada do dia 17 de abril, que talvez a maior vergonha que algum ser humano já viu assistindo, transmitindo ao vivo pela Globo. Porque Dilma não aceitou o que ele queria. Não, Dilma não aceitou o que ele queria. Apesar de que eu acho que eu fiz alguma coisa, caiu. Deixa eu escolher. Vai desligar o teu negócio ali. Agora, eu não sei se a Dilma tivesse aceitado, se isso ia mudar um pouco, porque o que estava por trás era precisava urgentemente tirar a Dilma. Primeira fase do golpe, tirar a Dilma. Mas por que eles tiraram a Dilma? Porque eles precisavam implementar no Brasil as chamadas reformas econômicas. E o que é a reforma econômica? Reequilibrar, fazer que a classe trabalhadora brasileira, principalmente os trabalhadores, cheguem a níveis menores de salário,
controle, diminua o investimento em investimento social, para sobrar dinheiro para pagar juro, e que juro é esse que tanto falam? Juro de banco. Você disse que poderia interromper, assim... Não, deve interromper, poderia, não deve. Me permita então, por favor, se é uma contribuição, lembrar que a Dilma estava demitindo vários diretores na Petrobras, na Caixa Econômica, em Portos, e era exatamente o pessoal do esquema do PMDB ligado ao Cunha, na corrupção. Qual foi o grande problema e o grande erro? Que aí não foi na culpa da Dilma, não, isso começa já no governo Lula. Para se ganhar a eleição em 2002, se acabou querendo fazer um acordo, um grande acordão, e trouxeram para dentro da casa algumas pessoas históricas da política brasileira. PMDB, esses setores vieram que sempre foram governo. Gente, a corrupção no Brasil está na nossa origem, infelizmente, que vem da nossa tradição portuguesa, né? A chegada da coroa aqui era um momento, o Brasil sempre foi, a corrupção sempre existiu, e a corrupção era a ideia seguinte: o governo é meu. Então, para essas pessoas, nem isso nem é corrupção. Pegar dinheiro do governo, se eu estou no governo, eu posso. O governo é patrimonialista, ele passa a ser meu patrimônio. Infelizmente é isso. Então aconteceu isso, teve a perseguição, mas logo em seguida, quando tiraram Dilma, eles tiveram que rapidamente implementar uma agenda de mudança, de reforma muito rápida. Primeiro grande golpe foi a PEC do congelamento. O que é a PEC do congelamento? Aprovar uma lei que nem, se você contar em qualquer lugar do mundo, as pessoas vão rir da nossa cara, e rir. Como é que o próprio governo diz o seguinte: eu não posso aumentar o gasto com saúde, educação e questões sociais para além da inflação. Eu não posso aumentar. A população aumentou, o PIB do país aumenta, mas eu não posso aumentar o gasto, porque tem uma lei que me proíbe. Como é que alguém faz uma lei para impedir o executivo, entendendo que o Brasil tem 3 poderes, né? E o executivo é que faz o orçamento. Quem é que elabora o orçamento? É o executivo. O legislativo apenas aprova o orçamento. O executivo faz o orçamento e envia para o legislativo. Agora, o executivo não pode mais fazer o orçamento, porque tem um limite. Se você tem um limite, você não pode criar um orçamento, você não pode criar programas sociais novos, você tem um limite. Esse foi o primeiro grande golpe, e infelizmente a população nem ficou sabendo disso. Se você conversar nas ruas com as pessoas, você sabe o que é a PEC dos gastos, né? Você não sabe, porque faz parte do movimento de não discutir. Segunda grande reforma, a trabalhista. O que foi a reforma trabalhista? Foi o fim de todas as conquistas feitas pelos trabalhadores desde 1930 de proteção ao mundo do trabalho. Se pegou a CLT, antiga CLT de Getúlio Vargas, disse: não serve a CLT. Por quê? Porque acabaram com a CLT? Não acabaram com a CLT, mas criaram uma cláusula dizendo assim: no Brasil, o negociado vale mais que o legislado. O que é isso? A lei diz que o salário mínimo é X, a lei diz. Só que se eu e o patrão entrar num acordo, eu posso diminuir o salário mínimo, porque o negociado vale mais que o legislado. Então não tem por que lei. Para que existe? Qual que é o papel da lei? É pôr o limite. Ora, você pode negociar salário para cima? Pode. Você pode pagar para cima quanto você quiser. Você pode pagar para baixo? Não pode. Agora pode. A reforma trabalhista acabou o chamado legislado sobre o negociado. Então agora não vale a lei, vale aquilo que é acordado em patrão e empregado. E aí vocês devem imaginar, no momento de desemprego que o Brasil está vivendo, desemprego batendo na casa de 11, 12, 15, qual é o poder de negociação que tem a classe trabalhadora? Além disso, diminuiu ou acabou com o total poder dos sindicatos, porque os acordos coletivos e as convenções coletivas que eram feitas pelos sindicatos também perderam valor, porque uma convenção coletiva antes era a lei maior, agora não é mais. Agora o acordo entre patrão e empregado individualmente vale mais que a convenção. Então o sindicato pode fazer greve, fazer uma lei, ganhar uma convenção, só que
na negociata individual, no acordo individual, ele joga para o juiz e diz, não, mas eu e meu trabalhador fizemos um acordo. E o juiz tem de aceitar. Além disso, tirou o poder da Justiça do Trabalho. É muito engraçado o que aconteceu na reforma trabalhista. Porque quando um trabalhador se sentia injustiçado, o primeiro lugar que ele ia, o sindicato. O sindicato não vale mais nada, porque a força do sindicato perdeu, inclusive tiraram o financiamento do sindicato. Acabou o imposto sindical, né? Não acabou não, mas agora o trabalhador tem que autorizar, então não vai autorizar. Então o sindicato perdeu a força. Mas se ele não fosse no sindicato, ele ia para a Justiça do Trabalho. Agora, qualquer ação trabalhista você tem que pagar. Antes a ação trabalhista era gratuita. Não havia custo na ação trabalhista. O que isso significa? O advogado que você contratava, ele recebia quando a ação terminava. Terminava a ação, ele recebia uma parte lá da coisa. Mas não tinha, você não tinha que pagar, agora você tem que pagar. E além de pagar, é uma coisa maluca que quase pouca gente sabe, eles definiram um teto para os gastos da ação trabalhista. A ação trabalhista hoje no Brasil pode ser no máximo até 50 salários que você ganha. Não importa o que aconteceu contra você, não importa, no máximo 50% do que você ganha. 50 salários a mais, 50 salários a mais do que você ganha. Então, acabou, não tem justiça. Hoje os empresários brasileiros sabem quanto que vão gastar e tal. Então, deixa eu complementar aqui que uma professora me falou. Ela disse que tinha fé em Deus, que ela ia se aposentar, que Lula ia se reeleger agora e ela ia poder se aposentar com o salário digno dela. Porque vai mudar a reforma. Ou se você não mudar isso, não vai mudar. Eu ia falar da última golpe, que é a reforma da Previdência, que eles ainda não conseguiram implementar. Por quê? Porque aí vem a terceira fase do golpe. E aí eu já vou indo para os finalmente. Qual é a terceira fase? O problema é que eles demoraram muito. O processo de impeachment, a ida para as ruas, a manifestação, demorou muito o impeachment. Então, como demorou muito, se aproximou rapidamente as eleições. Porque eles só foram concluir o impeachment em 2016. Quer dizer, rapidamente se aproximou as eleições e rapidamente a população já escolheu o seu candidato. Ou alguém tem dúvida que a população, olha as pesquisas, não estou eu que estou dizendo, é as pesquisas, a população já escolheu o seu candidato. Então veio a terceira grande fase do golpe. Qual é a terceira fase do golpe? O Lula não pode ser candidato. Porque se o Lula for candidato, ele ganha as eleições, isso é evidente. E se ele ganha as eleições, tudo isso que eles fizeram vai por água abaixo. E aí a terceira fase é prender o Lula, e aí a grande farsa do triplex.